Você já se sentiu pressionado a mudar quem você é, ou até a esconder o que valoriza só para ser aceito pelos outros? Neste vídeo, vamos explorar o que significa manter o seu padrão, mesmo quando o mundo ao redor parece pedir que você o rebaixe. A sabedoria estoica nos ensina que a verdadeira paz e autoconfiança vem de honrar os nossos próprios valores, não de agradar aos outros a qualquer custo. Aqui, vamos entender por que essa é uma das melhores decisões que você pode tomar por si mesmo. Assistindo esse vídeo até o final, você vai aprender a reconhecer esses momentos em que pode estar cedendo demais. E mais importante, como manter sua dignidade intacta sem abrir mão de quem você é. Este é um conteúdo que traz fortalecimento e liberdade, ajudando você a construir relações e uma vida que respeitam seu valor, em vez de forçar uma aceitação que não faz sentido. Você está cansado de tentar se encaixar? Já sentiu que algo se perde quando tenta agradar os outros? Então este vídeo é para você. Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e caso tenha interesse, no final do vídeo acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Padrões pessoais são como nossos guias internos, que nos ajudam a decidir o que é certo ou errado para nós mesmos. Eles representam aquilo que valorizamos de verdade, como honestidade, respeito e integridade, e servem de referência para nossas escolhas e atitudes. Diferente de um capricho ou de uma vaidade, que podem ser desejos temporários ou superficiais, padrões são compromissos profundos que estabelecemos com a nossa própria dignidade. Ter um padrão pessoal forte é como construir uma base sólida para a nossa vida, que nos mantém firmes mesmo quando surgem pressões externas para mudarmos quem somos. Na filosofia estoica, a ideia de manter padrões elevados é central. Os estoicos acreditavam que a virtude e a autenticidade são pilares para uma vida significativa. Quando mantemos nossos padrões, vivemos de forma mais alinhada com o nosso verdadeiro eu. E isso traz uma sensação de paz e satisfação que é difícil de encontrar de outra forma. A sabedoria estoica nos lembra que o valor de uma pessoa não depende da aprovação externa, mas sim da sua habilidade de ser fiel aos próprios princípios, independentemente das circunstâncias. E é isso que nos torna verdadeiramente livres e donos de nós mesmos. Por outro lado, quando baixamos nossos padrões em busca de aceitação ou para agradar os outros, estamos, de certa forma, nos traindo. É como se disséssemos a nós mesmos que nossos valores não são tão importantes assim, que podem ser moldados de acordo com as expectativas alheias. Esse tipo de concessão pode parecer pequeno no início, mas ao longo do tempo traz consequências sérias para a nossa autoestima e autoconfiança. Aos poucos, vamos perdendo a conexão com quem realmente somos, e isso nos deixa mais vulneráveis à opinião dos outros e menos seguros sobre nossas próprias decisões. As consequências de rebaixar os próprios padrões não param por aí. Quando fazemos isso repetidamente, acabamos construindo uma identidade que não é autêntica, e isso gera um enorme desgaste emocional. Começamos a sentir um arrependimento constante, um desconforto por saber que estamos vivendo uma versão de nós mesmos que não é verdadeira. A longo prazo, isso pode nos deixar fragilizados, inseguros e até ressentidos, tanto com os outros quanto com nós mesmos. Afinal, sabemos, no fundo, que abrimos mão de algo essencial para sermos aceitos. Manter os próprios padrões elevados é uma forma de proteger a nossa identidade e integridade. Isso não significa ser inflexível ou arrogante, mas sim valorizar o que realmente importa para nós. Quando fazemos isso, criamos uma barreira saudável que nos protege das influências externas negativas.
e nos permite atrair pessoas e situações que realmente respeitam quem somos. É um processo de autoconhecimento e fortalecimento, onde cada escolha alinhada com nossos valores nos faz sentir mais conectados e satisfeitos com a nossa própria jornada. Viver de acordo com nossos padrões é uma escolha corajosa e recompensadora. É essa coragem de manter o que acreditamos, mesmo que isso signifique nadar contra a corrente, que nos ajuda a construir uma vida de significado e propósito. Os estoicos nos ensinam que essa postura é o verdadeiro caminho para a liberdade e a paz interior, pois ao manter nossos padrões, estamos dizendo ao mundo e a nós mesmos que somos donos do nosso próprio valor e da nossa própria história. Agora que você já entendeu os padrões e por que eles são importantes, vou lhe apresentar 15 princípios para fortalecer essa ideia de nunca rebaixar seus padrões para ganhar aceitação. Princípio número 1. Valorize sua autenticidade acima de qualquer aprovação externa. Valorizar a própria autenticidade é, antes de tudo, um ato de coragem. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a nos adaptar, a mudar e a parecer de uma certa forma para sermos aceitos, escolher ser quem somos de verdade exige força. Nossa sociedade valoriza muito a aprovação externa, como se a validação das outras pessoas fosse o que determina nosso valor. Mas a realidade é que a verdadeira aceitação começa dentro de nós. Quando a gente se aceita do jeito que é, qualquer opinião externa perde um pouco do peso que ela teria. Afinal, ninguém conhece nossas verdades e nossos sonhos melhor do que nós mesmos. A autenticidade é o que nos diferencia e nos torna únicos. Cada um de nós possui uma combinação única de ideias, experiências e pontos de vista, e isso é o que forma a nossa identidade. Quando tentamos moldar quem somos para agradar aos outros, acabamos enfraquecendo essa essência que nos faz especiais. Mais cedo ou mais tarde, essa máscara que colocamos para ser aceitos começa a pesar e sentimos que estamos vivendo uma vida que não é realmente nossa. Respeitar nossa autenticidade é dar voz a quem somos e permitir que o mundo conheça o nosso verdadeiro eu, sem filtros. É claro que buscar a aprovação dos outros é algo natural. Afinal, todos nós queremos pertencer, ser queridos e respeitados. Mas quando colocamos essa aprovação acima do nosso bem-estar e da nossa autenticidade, nos tornamos reféns da opinião alheia. A cada escolha baseada no que os outros vão pensar, vamos nos afastando da nossa própria essência. Por isso, a aceitação que realmente importa é a que vem de dentro. Ela é o alicerce para construirmos uma vida plena e significativa, pois quando nos aceitamos, temos mais clareza sobre o que realmente queremos e sobre o que faz sentido para nós. Ser você mesmo, na sua forma mais autêntica, é libertador. Quando deixamos de lado a necessidade de agradar a todos, abrimos espaço para sermos mais verdadeiros em cada aspecto da vida. Isso reflete na forma como nos relacionamos, como lidamos com desafios e até nas escolhas que fazemos no dia a dia. A autenticidade traz uma leveza que só quem é fiel a si mesmo pode sentir. Além disso, ela permite que as pessoas que se aproximam de nós realmente gostem do que somos, não de uma versão ajustada de quem somos. Quando nos permitimos ser autênticos, atraímos pessoas e situações que ressoam com nossa essência. Paradoxalmente, quanto mais verdadeiros somos, mais conquistamos o respeito e a admiração dos outros. Pessoas que nos valorizam pela nossa autenticidade são aquelas que realmente valem a pena manter por perto. Elas nos aceitam sem julgamentos, e essa aceitação sincera só é possível quando nós mesmos damos o primeiro passo, nos aceitando em primeiro lugar. Portanto, valorizar a autenticidade é viver de acordo com o que nos faz bem, sem abrir mão do que realmente importa. A aprovação dos outros pode ser agradável,
mas não pode definir quem somos. Quando a gente escolhe ser fiel a si mesmo, constrói uma base sólida de amor próprio e respeito que nos sustenta mesmo nos momentos de dificuldade. Esse é o caminho para uma vida em que a nossa paz interior não depende de ninguém, apenas da relação sincera que cultivamos com quem realmente somos. 2. Entenda que o respeito verdadeiro não exige concessões. O respeito verdadeiro é uma das bases mais sólidas para qualquer relacionamento saudável, seja ele de amizade, amor ou mesmo profissional. E uma das maiores verdades sobre o respeito é que ele nunca deve exigir que você faça concessões que vão contra seus valores. Quem realmente te respeita entende que seus padrões, suas crenças e o que você considera importante são partes essenciais de quem você é. Por isso, uma pessoa que te valoriza de verdade não vai tentar te moldar nem te pedir para ser algo que não se alinha com a sua essência. Pessoas que tentam fazer você rebaixar seus padrões geralmente têm outras intenções ou simplesmente não conseguem entender o valor da autenticidade. Elas podem até se incomodar com a sua firmeza em relação ao que acredita e, por isso, tentam te influenciar a abrir mão do que considera importante. Isso é um sinal claro de que o respeito ali pode estar comprometido. O respeito verdadeiro, por outro lado, é um espaço onde cada um pode ser quem é, sem precisar agradar ou se encaixar em moldes. Afinal, manter seus padrões elevados é um ato de integridade consigo mesmo. E quem te respeita realmente vai reconhecer isso. Pessoas que estão ao seu lado pelos motivos certos são aquelas que entendem que suas escolhas e princípios não são negociáveis. Elas vão te apoiar mesmo quando não concordarem com tudo, porque sabem que, no fundo, esses padrões são o que fazem de você quem você é. Isso é respeito na sua forma mais pura, aceitar e apoiar sem tentar mudar o outro. O que é importante lembrar é que concessões feitas para agradar aos outros em geral custam caro. Pode parecer algo pequeno no início, mas aos poucos você começa a abrir mão de pedaços da sua identidade, e isso cria um desconforto interno que é difícil de ignorar. Rebaixar seus padrões por aprovação leva a um desgaste que afeta a sua autoestima e muitas vezes acaba colocando a outra pessoa em uma posição de controle. É um preço alto a se pagar por algo que nunca deveria ser exigido de você em primeiro lugar. Em contrapartida, relacionamentos baseados em respeito verdadeiro são mais leves e mais gratificantes. Nessas relações, você sente liberdade para ser autêntico e para crescer, sabendo que está cercado de pessoas que valorizam quem você é. Elas não esperam que você se adapte a padrões que não ressoam com os seus valores. Pelo contrário, elas te incentivam a ser fiel a si mesmo e a seguir seus próprios princípios. Esse tipo de apoio é fundamental para se viver com plenitude e segurança. Entender que o respeito verdadeiro não exige concessões é um passo importante para preservar sua integridade e fortalecer suas relações. No final das contas, quem está ao seu lado por quem você é nunca vai te pedir para ser outra pessoa. Valorize as pessoas que respeitam seus padrões e, mais ainda, valorize o compromisso que você tem consigo mesmo. Quando você se mantém firme em seus valores, cria um ambiente de respeito genuíno, onde todos sabem que podem ser quem são, sem precisar abrir mão do que realmente importa. 3. Estabeleça limites claros e saudáveis. Quando você define até onde as pessoas podem ir, está mostrando que valoriza a si mesmo e aquilo que acredita. Limites não são sobre criar muros ou afastar os outros, mas sim sobre preservar o que é importante para você. Eles ajudam a deixar claro o que você aceita e o que não está disposto a permitir, evitando que suas próprias necessidades fiquem em segundo plano. Manter limites firmes passa uma mensagem poderosa.
Você tem seus valores e está comprometido a respeitá-los. Isso não significa que você é inflexível ou que não se importa com as necessidades dos outros. Pelo contrário, significa que você está disposto a construir relacionamentos saudáveis, onde há espaço para o respeito mútuo. Quando você se compromete a não ceder só para agradar, cria uma base de respeito que serve como um exemplo para quem está ao seu redor. O grande benefício de estabelecer limites saudáveis é que eles ajudam a evitar desgastes e frustrações desnecessárias. Muitas vezes, acabamos cedendo a pedidos ou expectativas dos outros para não gerar conflitos, mas isso leva a uma sobrecarga emocional. Com limites bem definidos, as pessoas sabem o que podem esperar de você, e isso reduz as chances de desentendimentos. Assim, você não precisa se desgastar com concessões que só causam desconforto a longo prazo. Além disso, os limites são uma forma de educar as pessoas sobre como queremos ser tratados. Quando você deixa claro o que aceita e o que não tolera, você ensina aos outros a respeitarem sua individualidade e seu espaço. É uma maneira de proteger sua saúde mental e emocional, evitando que invadam aspectos da sua vida que são inegociáveis. Esse tipo de autocuidado é essencial para construir uma rotina e relacionamentos que realmente fazem bem para você. Manter os limites firmes exige prática e muitas vezes paciência. Nem sempre as pessoas vão entender logo de cara, e algumas podem até resistir. Mas, ao permanecer consistente, você mostra que está comprometido com seu bem-estar e que não vai ceder só para agradar. Isso exige coragem, mas os benefícios são profundos. Você ganha mais respeito, tanto dos outros quanto de si mesmo, e fortalece seu senso de identidade e segurança. Estabelecer e manter limites claros e saudáveis é um ato de amor próprio. Ele mostra que você não está disposto a comprometer seus valores e que valoriza o seu espaço e bem-estar. No final das contas, esses limites são a base para relacionamentos mais equilibrados e para uma vida onde você se sente mais autêntico e realizado. Lembre-se, quem realmente valoriza você respeitará seus limites e entenderá que eles são essenciais para que você seja sua melhor versão. 4. Reafirme o seu valor constantemente. Em um mundo cheio de cobranças e comparações, é fácil esquecer o quanto você merece e se contentar com menos do que realmente vale. Por isso, é essencial que todos os dias você se lembre da sua importância e do que você merece. Esse ato de reafirmação é como uma âncora que mantém você firme, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecem questionar seu valor. Valorizar a si mesmo não é arrogância, é um ato de respeito próprio. Quando você se lembra diariamente do que merece, está construindo uma base sólida de autoestima que o protege de aceitar menos do que é justo, seja nos relacionamentos, no trabalho ou em qualquer outro aspecto da vida. É como estabelecer um padrão interno que te guia e impede que você caia em situações onde seu valor não é reconhecido. Essa clareza sobre o que você merece serve de filtro, ajudando você a fazer escolhas que realmente respeitam a sua essência. Reafirmar seu valor também funciona como um escudo contra as críticas e a negatividade. Quando você sabe o que merece, fica menos vulnerável a opiniões alheias que tentam te diminuir. É comum que no dia a dia a gente ouça comentários que podem mexer com nossa confiança. Mas, ao reforçar o que realmente somos e o que merecemos, essas palavras perdem força. Essa prática diária de lembrar-se do próprio valor ajuda a blindar sua mente e manter o foco no que realmente importa. Outro ponto importante é que, ao reafirmar seu valor, você se permite definir limites mais claros. Quem sabe o que merece não aceita menos e, consequentemente, estabelece um padrão de respeito. Essa atitude não só aumenta a sua autoestima, como também influencia a forma como as pessoas ao seu redor te tratam.
Quando você se valoriza, os outros percebem e começam a ajustar o comportamento deles em relação a você. É um ciclo positivo, onde o seu respeito próprio contagia os que convivem com você. É importante lembrar que reafirmar o seu valor não é um ato isolado, mas um processo constante. Ter dias mais desafiadores faz parte da vida, e é nesses momentos que essa prática se torna ainda mais necessária. Quando você tem a coragem de lembrar a si mesmo, mesmo nos dias difíceis, do que você merece, está fortalecendo sua capacidade de se manter firme e de não abrir mão da sua dignidade e do seu bem-estar por nada. É um compromisso com o seu próprio crescimento e felicidade. Por isso, faça da reafirmação do seu valor uma prática diária. Lembre-se, aceitar menos do que você merece nunca deve ser uma opção. Esse hábito vai moldando sua forma de se ver e de se relacionar com o mundo, deixando claro que seu valor é inegociável. Aos poucos, essa postura vai trazendo mais confiança e satisfação para a sua vida, criando uma base sólida para que você viva de acordo com o que realmente merece. 5. Entenda que mudar para agradar enfraquece sua identidade. Cada vez que você cede um pouco de si para ganhar aceitação, está deixando para trás uma parte do que realmente é. A essência de quem somos é formada por nossos valores, crenças e aquilo que consideramos importante. Quando mudamos para agradar, abrimos mão de pequenas partes dessa essência e isso nos desconecta do que realmente nos faz únicos. A busca pela aprovação externa é natural, todos queremos nos sentir queridos e aceitos. Mas quando esse desejo começa a determinar quem somos e como agimos, ele se torna um problema. O risco é que, ao tentar agradar a todos, acabamos nos afastando de nós mesmos, e isso cria um vazio interno difícil de preencher. Afinal, de que adianta ser aceito se para isso precisamos ser uma versão distorcida de quem realmente somos? A verdadeira paz vem da autenticidade, não da aprovação alheia. Cada concessão que fazemos para agradar reforça uma dependência da opinião dos outros, e isso mina a nossa autoconfiança. Quando você age em desacordo com o que acredita, fica mais difícil confiar em suas próprias decisões e reconhecer seu valor. Esse desgaste é gradual e muitas vezes só percebemos os efeitos depois de muito tempo, quando nos sentimos perdidos ou inseguros sobre quem realmente somos. Ao contrário, quando somos fiéis à nossa essência, a segurança interna cresce e nos fortalece. Manter-se firme em sua identidade não significa ser inflexível, mas sim saber o que é negociável e o que não é. É claro que compromissos e ajustes fazem parte de qualquer relação saudável, mas há uma grande diferença entre adaptar-se em certos pontos e abrir mão de quem você é. Saber reconhecer esses limites é um ato de autoconhecimento e respeito próprio. Só você sabe o que realmente importa e é sua responsabilidade proteger isso, mesmo que isso signifique lidar com a desaprovação de alguns. Mudar para agradar também pode acabar atraindo as pessoas erradas para a sua vida. Quando tentamos nos encaixar nas expectativas dos outros, criamos uma versão de nós mesmos que não é autêntica. E isso acaba afastando pessoas que realmente se identificariam com quem somos de verdade. Ao manter a sua essência intacta, você atrai pessoas que valorizam o que você tem de mais genuíno. Esse tipo de relação é muito mais forte e satisfatório, pois é baseado na aceitação real, sem máscaras ou concessões forçadas. No fim das contas, a conexão com sua própria identidade é o que te traz força e paz. Quando você deixa de mudar para agradar e escolhe ser fiel ao que realmente é, sente uma liberdade que não depende de aprovação externa. Essa liberdade é o que te permite viver com autenticidade e criar uma vida alinhada com os seus valores, cheia de sentido e propósito. Lembre-se, sua essência é o que te torna único e abrir mão dela jamais trará a verdadeira felicidade.
6. Lembre-se de que qualidade é melhor que quantidade. Ter ao nosso lado pessoas que realmente se importam é um dos maiores presentes da vida. Em vez de buscar a quantidade, a verdadeira riqueza está em cultivar relações de qualidade, aquelas que nos fortalecem e nos aceitam pelo que somos. Muitas vezes, a tentação de agradar a todos pode nos levar a rodear-nos de muitas pessoas, mas no fundo, poucas delas realmente conhecem ou valorizam quem somos. A quantidade pode até preencher um espaço, mas é a qualidade que dá sentido a ele. Amigos verdadeiros são aqueles que estão ao nosso lado, nos altos e baixos, sem exigir que mudemos para agradá-los. Eles respeitam nossos limites, valores e, mais importante, nossa autenticidade. Essas são as pessoas que enxergam o melhor em nós, mesmo quando estamos passando por fases difíceis. Quando temos essas pessoas por perto, nos sentimos mais seguros para sermos quem realmente somos, pois sabemos que temos um apoio genuíno, sem cobranças ou expectativas irreais. Já quando priorizamos a quantidade, a tendência é nos cercarmos de pessoas que não têm esse compromisso verdadeiro conosco. Muitas vezes, para manter essas relações, acabamos nos adaptando, mudando aqui e ali para sermos aceitos ou para evitar conflitos. No fim das contas, isso desgasta e enfraquece a nossa própria identidade, além de criar uma sensação de vazio. Afinal, do que adianta estar rodeado de gente se, na maioria das vezes, você precisa ser uma versão ajustada de si mesmo para manter essas conexões? Escolher qualidade ao invés de quantidade exige coragem e autoconhecimento. É saber que mesmo que o círculo seja menor, ele é verdadeiro e sólido. Essas poucas relações de qualidade são aquelas que realmente importam e que, ao longo da vida, nos ajudam a crescer e nos fortalecem. Relações superficiais podem até parecer interessantes em um primeiro momento, mas elas geralmente não suportam as dificuldades. Já os laços autênticos e profundos, mesmo que sejam poucos, são como pilares que sustentam nossa jornada. É importante lembrar que amizades verdadeiras não exigem esforço constante para serem mantidas. Elas fluem naturalmente, respeitando o espaço e o tempo de cada um. Com essas pessoas, não é preciso explicar quem você é, nem se justificar o tempo todo. Elas compreendem, aceitam e valorizam sua essência. Esse tipo de relação é uma verdadeira troca, onde ambos crescem juntos sem necessidade de adaptação forçada. Portanto, lembre-se de que qualidade é, e sempre será, melhor que quantidade. Concentre-se em manter perto de você quem realmente te valoriza, quem respeita seus limites e quem te incentiva a ser a melhor versão de si mesmo. Essas pessoas são as que realmente fazem diferença, que tornam a vida mais rica e significativa. Quando priorizamos essas conexões, encontramos uma paz e uma segurança que a quantidade jamais poderia oferecer. 7. Evite buscar validação em tudo o que faz. Buscar validação em tudo o que fazemos é uma armadilha comum, mas perigosa. No fundo, todos nós queremos ser reconhecidos e aceitos, e isso é natural. Mas, quando essa necessidade de validação externa começa a guiar nossas escolhas, corremos o risco de nos desconectar do que realmente importa para nós. É como se, aos poucos, fôssemos colocando a nossa felicidade e satisfação nas mãos dos outros, abrindo mão dos nossos próprios padrões para receber um sim que, no fim das contas, não define o nosso valor. A necessidade constante de aprovação externa é um caminho que leva, pouco a pouco, à perda de autenticidade. Quando queremos agradar ou impressionar a todo custo, nossas decisões deixam de refletir quem realmente somos e passam a ser moldadas pela expectativa dos outros. E ao fazer isso, estamos não só nos afastando dos nossos padrões, mas também criando uma dependência emocional que nos torna vulneráveis e inseguros. É como se construíssemos nossa autoestima sobre uma base instável, que pode desmoronar a qualquer momento.
É importante lembrar que a verdadeira validação começa dentro de nós. Quando você sabe o que valoriza e tem clareza sobre o que considera certo, fica menos dependente da aprovação dos outros. Esse tipo de autoconfiança é o que nos permite manter nossos padrões elevados, mesmo quando somos questionados ou criticados. A partir do momento em que você valida suas próprias escolhas, a opinião dos outros passa a ter um peso menor e deixa de controlar suas ações e seu bem-estar. Buscar validação externa em excesso também acaba criando uma pressão desnecessária. Afinal, tentar agradar a todos é uma tarefa impossível, e viver nessa constante expectativa pode se tornar desgastante. Esse esforço para corresponder às expectativas alheias tira sua paz e acaba gerando um sentimento de frustração. No final, a busca pela validação dos outros rouba sua liberdade de ser quem você realmente é, enquanto te prende a um ciclo de insegurança e de autocrítica. Manter seus padrões exige que você esteja disposto a dizer não para aquilo que não reflete seus valores, mesmo que isso signifique lidar com a desaprovação de alguns. Essa é uma das principais lições que a falta de validação externa nos ensina. O respeito próprio é a base de qualquer decisão significativa. Quanto mais você reafirma seu valor e suas escolhas, menos precisará da aprovação alheia para se sentir completo. A verdadeira segurança vem de saber que você está vivendo de acordo com o que realmente importa para você. Evite buscar validação em tudo que faz e permita-se confiar em si mesmo. Quando você coloca suas decisões e ações nas suas próprias mãos, mantenha a liberdade de viver de acordo com seus padrões e valores. Isso não significa ignorar totalmente a opinião dos outros, mas sim fazer dela um complemento e não uma necessidade. Esse é o caminho para construir uma vida com propósito e autenticidade, onde você é o principal responsável pela sua própria aprovação. 8. Trabalhe para se tornar a sua melhor versão, não o que os outros esperam. Trabalhar para se tornar a sua melhor versão é um compromisso que você assume consigo mesmo, sem depender das expectativas dos outros. Quando o foco está no seu crescimento pessoal, você passa a valorizar o que realmente importa para o seu desenvolvimento, em vez de tentar se encaixar em moldes que outras pessoas definiram. Esse processo de evolução pessoal é único e só faz sentido quando é autêntico, porque ninguém, além de você, sabe o que é realmente significativo para a sua vida. É natural que a gente receba opiniões e conselhos sobre o que deveríamos fazer, mas no final das contas, ninguém pode decidir o que é melhor para nós. O crescimento pessoal é uma jornada interna, baseada nos seus próprios valores, sonhos e limites. Quando você coloca as expectativas dos outros como prioridade, acaba se desviando do seu caminho original, perdendo o foco no que realmente faz sentido para você. A verdadeira transformação só acontece quando você se compromete a ser a melhor versão de si mesmo, e não uma versão criada para agradar. As pessoas que realmente te valorizam vão apoiar o seu crescimento, sem tentar moldar suas escolhas. Esses são os verdadeiros companheiros de jornada, que entendem que seu desenvolvimento é uma prioridade. Eles torcem por você e respeitam suas decisões, mesmo que elas sejam diferentes do que imaginavam. São essas relações que valem a pena, pois não impõem expectativas rígidas, mas, ao contrário, oferecem um apoio genuíno para que você se sinta livre para explorar o seu potencial. Focar no seu crescimento pessoal significa investir no que você acredita e quer melhorar em si mesmo, seja na área profissional, emocional ou até mesmo física. Esse processo demanda autoconhecimento para que suas metas estejam realmente alinhadas com quem você é. À medida que você vai conquistando cada etapa, sente a satisfação de estar construindo uma versão de si mesmo que reflete os seus verdadeiros valores.
E isso é algo que nenhuma validação externa consegue substituir, porque vem de uma fonte interna, sólida e autêntica. Além disso, ao se dedicar ao próprio crescimento, você começa a inspirar as pessoas ao seu redor. Quando alguém vê o quanto você valoriza seu próprio desenvolvimento, elas também passam a reconhecer a importância dessa atitude. Esse efeito é contagioso e pode influenciar positivamente as pessoas que convivem com você, seja motivando-as a se dedicar ao próprio crescimento ou a respeitar ainda mais o seu caminho. Ao focar no que realmente importa para você, cria uma rede de apoio genuíno e fortalece seus laços com aqueles que apreciam a sua autenticidade. Trabalhe para ser a melhor versão de si mesmo, com um olhar voltado para o que realmente faz sentido para o seu crescimento. Quem te valoriza de verdade vai entender e apoiar essa jornada, pois reconhece que a sua felicidade está em seguir o próprio caminho, não em agradar as expectativas dos outros. Essa é a base para construir uma vida mais plena e satisfatória, onde você é o protagonista e responsável por suas próprias conquistas e pela felicidade que elas trazem. Princípio número 9. Saiba que a aceitação verdadeira é livre de condições. Quando alguém realmente te aceita, não há exigências para que você mude quem é, ou para que se encaixe em moldes que não refletem a sua essência. Esse tipo de aceitação é raro e valioso, porque ela respeita você exatamente como é, com suas qualidades, crenças e valores. É um espaço seguro onde você se sente à vontade para ser autêntico, sem medo de julgamentos ou expectativas irreais. Muitas vezes, confundimos aceitação com conformidade, mas há uma diferença fundamental entre os dois. A aceitação genuína não pede que você se rebaixe ou que deixe de lado o que valoriza. Ela celebra quem você é, enquanto a conformidade quer moldar você para agradar aos outros. A aceitação real vem com um respeito profundo pela sua individualidade, enquanto a conformidade se baseia em agradar e em se encaixar. E essa é a diferença entre relações superficiais e aquelas que realmente enriquecem a sua vida. Quando alguém te aceita de verdade, você sente uma leveza, uma liberdade para ser quem é, sem precisar se adaptar constantemente. Isso não significa que nunca haverá ajustes ou compromissos nas relações, mas sim que esses ajustes respeitam seus valores e o que você considera importante. A aceitação genuína entende e valoriza seus padrões elevados, ao invés de tentar mudá-los para que você cabe melhor em alguma situação. Esse tipo de respeito fortalece os laços e cria uma base sólida para qualquer relacionamento. A aceitação verdadeira também é um reflexo de como você se enxerga e se respeita. Quando você se aceita, deixa claro para o mundo que valoriza quem é e o que acredita, e isso inspira as pessoas a fazerem o mesmo. Aqueles que realmente respeitam e admiram você vão reconhecer a sua autenticidade e nunca vão pedir que você mude só para agradá-los. Esse tipo de relação é genuíno, pois não tenta ajustar você, mas sim apoiá-lo em ser a melhor versão de si mesmo, sem abrir mão de quem realmente é. Aceitação sem condições é, no fundo, um grande ato de amor e de respeito. Ela mostra que a conexão com a outra pessoa é mais importante do que qualquer diferença. Quando você se cerca de pessoas que te aceitam assim, vive com mais tranquilidade, sabendo que pode ser quem é, sem medo de julgamentos. Esse tipo de aceitação cria um ambiente onde você pode crescer e evoluir, sabendo que está rodeado de pessoas que valorizam você pelo que é, não pelo que elas gostariam que você fosse. Busque e valorize essas conexões que te aceitam de forma autêntica e livre de condições. A verdadeira aceitação não tenta mudar você. Ela caminha ao seu lado, respeitando seus valores e sua essência. Esse é o tipo de relação que vale a pena cultivar, porque ela não só traz leveza para a sua vida, como também fortalece a sua autoconfiança e a sua paz interior.
Afinal, a felicidade e a autenticidade caminham juntas e a verdadeira aceitação é a base dessa jornada. Princípio número 10. Pratique o desapego de quem te pressiona a mudar. Quando alguém insiste para que você mude aspectos fundamentais da sua personalidade ou dos seus valores, isso é um sinal claro de que essa pessoa não está respeitando sua individualidade. O desapego, nesse caso, não é um ato de frieza ou indiferença, mas sim de autocuidado. É entender que certas conexões só são saudáveis quando respeitam a nossa essência. Saber se afastar de quem não aceita quem você é, sem exigir que se encaixe em expectativas alheias, é um passo importante para fortalecer a própria autoestima. Às vezes, as pessoas tentam moldar você para que se adeque ao que elas consideram ideal, mas esse tipo de relação só gera desgaste e insegurança. Quando você insiste em manter ao seu lado quem não valoriza a sua autenticidade, começa a questionar suas próprias escolhas e valores, deixando de lado aquilo que realmente importa para você. O desapego também traz uma sensação de liberdade que permite que você cresça e evolua sem amarras. Sem a pressão constante de atender às expectativas dos outros, você se sente mais leve e confiante para explorar o seu verdadeiro potencial. Pessoas que realmente se importam com você não tentam te mudar. Ao contrário, elas incentivam seu crescimento, respeitando a sua essência. Praticar o desapego é abrir espaço para esses relacionamentos verdadeiros que realmente contribuem para o seu bem-estar. Às vezes, o desapego é visto como algo difícil, especialmente quando existe um vínculo emocional. No entanto, quando a relação se torna um peso ou uma cobrança, é necessário reconhecer que o afastamento pode ser a melhor escolha. Essa decisão é, antes de tudo, um ato de respeito consigo mesmo, pois indica que você valoriza sua paz e não está disposto a sacrificar sua identidade para agradar. O autocuidado envolve escolhas que nem sempre são fáceis, mas que são essenciais para preservar sua integridade. Ao se afastar de quem pressiona você a mudar, você também cria uma mensagem clara, a de que valoriza sua autenticidade e não está disposto a abrir mão dela. Essa postura inspira respeito e atrai pessoas que compartilham dos mesmos valores. Você se cerca de quem entende que o respeito verdadeiro não pede mudanças forçadas, mas sim apoio e compreensão. São essas relações que realmente fortalecem, trazendo leveza e segurança para a sua vida. Por isso, praticar o desapego de quem não respeita sua essência é um ato necessário e transformador. Ele permite que você mantenha ao seu lado apenas o que faz bem e que construa um ambiente onde sua autenticidade é valorizada. Esse é o verdadeiro autocuidado. Cercar-se de pessoas e situações que respeitam o seu caminho e que, em vez de exigir mudanças, celebram a pessoa que você é. 11. Evite comparar-se com os outros para se encaixar. Cada pessoa tem um caminho único, com suas próprias experiências, desafios e conquistas. Quando você começa a se comparar para tentar se encaixar, acaba perdendo a conexão com o que realmente faz sentido para você. Esse hábito de medir seu valor ou suas escolhas com base na vida de outras pessoas pode criar uma pressão desnecessária e fazer você esquecer do que realmente importa na sua própria jornada. A comparação constante nos faz esquecer que o que vemos na vida dos outros geralmente é apenas uma parte da história. Cada um lida com dificuldades e inseguranças que nem sempre são visíveis. É fácil olhar para o sucesso ou a trajetória de alguém e pensar que deveria estar no mesmo nível, mas a realidade é que ninguém compartilha todas as suas lutas e obstáculos. Quando focamos apenas nos pontos altos da vida dos outros, corremos o risco de desvalorizar nossos próprios passos e de não reconhecer o que já conquistamos. Outro ponto importante é que comparar-se com os outros desvia o foco do seu próprio desenvolvimento.
Em vez de investir energia em crescer e aprimorar-se de acordo com os seus valores, você acaba moldando suas escolhas para alcançar um padrão externo. Isso não só cria uma sensação de insatisfação constante, mas também afasta você dos seus próprios objetivos. Cada vez que se compara, você deixa um pouco de lado a oportunidade de explorar o que realmente faz sentido e de seguir um caminho que seja autêntico para você. A comparação também pode prejudicar a sua autoestima, criando um ciclo de frustração e insegurança. Quando você mede seu valor com base no sucesso ou nas qualidades dos outros, começa a questionar se realmente é capaz ou se está fazendo as escolhas certas. Esse tipo de autocrítica constante não ajuda em nada e acaba enfraquecendo a sua confiança. Ao se concentrar no seu próprio progresso, respeitando o seu ritmo e as suas conquistas, você constrói uma base sólida de autoestima, independente do que acontece ao redor. Cada pessoa tem um tempo e um caminho próprio, e isso é o que torna a vida interessante e diversificada. Quando você reconhece que sua trajetória é única, aprende a valorizar suas próprias experiências e a tirar lições delas. Em vez de buscar aprovação ou de querer se encaixar, você começa a perceber que o que realmente importa é viver de acordo com o que faz sentido para você. Esse foco no próprio desenvolvimento traz uma satisfação que a comparação nunca será capaz de oferecer. Evite se comparar com os outros e concentre-se em ser fiel ao seu próprio caminho. Valorize suas conquistas, respeite o seu ritmo e confie que cada passo é uma parte importante do seu crescimento. Cada pessoa tem uma história e a sua merece ser vivida sem a pressão de se encaixar em moldes que não refletem quem você realmente é. Afinal, é essa autenticidade que traz plenitude e faz com que você construa uma vida verdadeiramente significativa. 12. Priorize sua paz mental sobre a aprovação alheia. Quando você coloca sua tranquilidade em primeiro lugar, define limites que protegem sua saúde emocional, impedindo que pressões externas influenciem quem você é. Essa escolha de valorizar sua paz é, no fundo, um compromisso com a própria felicidade e com a construção de uma vida mais leve. A necessidade de ser aceito e agradar pode facilmente nos levar a fazer concessões que comprometem nossa serenidade. Abrir mão do que nos faz bem para tentar se encaixar nos padrões dos outros nos coloca em uma posição frágil, onde estamos sempre preocupados com o que os outros vão pensar. Esse tipo de desgaste acaba sugando nossa energia e nos deixando com uma sensação de insatisfação constante. Quando você opta por não comprometer sua paz, está escolhendo não ceder a essa pressão, entendendo que a verdadeira felicidade vem de dentro e não de aprovação externa. É importante lembrar que a paz mental é a base para tomar decisões equilibradas e construir relações saudáveis. Quando estamos em harmonia com nossos valores, conseguimos estabelecer conexões verdadeiras e fazer escolhas que respeitam quem somos. Em contraste, viver tentando agradar os outros nos deixa inseguros e nos afasta do nosso verdadeiro eu. Ao colocar a paz mental como prioridade, criamos um espaço seguro onde é possível crescer e se desenvolver de maneira autêntica, sem o peso de expectativas que não são nossas. Como disse o filósofo Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Essa frase nos lembra que temos controle sobre nossas respostas e não sobre as opiniões dos outros. A paz mental é algo que construímos ao aprender a não reagir excessivamente às críticas e ao julgamento alheio. Com o tempo, essa prática de escolher como reagir e de não se deixar afetar pelo que não podemos controlar nos fortalece e nos permite viver com mais serenidade, independentemente das circunstâncias.
Proteger sua tranquilidade não significa ignorar o valor dos relacionamentos ou das opiniões de pessoas que você respeita. Significa, na verdade, saber até onde vai a influência dos outros e onde começa a sua autonomia. Pessoas que realmente se importam com você vão entender e respeitar essa escolha, pois também reconhecem o valor de uma mente em paz. São essas pessoas que apoiam o seu caminho, sem exigir que você sacrifique o seu bem-estar para agradá-las. Por isso, coloque a sua paz em primeiro lugar e faça disso um compromisso inegociável. Não comprometa a sua tranquilidade para ser aceito, porque ninguém além de você pode definir o que traz a verdadeira satisfação. Ao fazer da paz mental uma prioridade, você constrói uma vida onde o seu bem-estar não depende de aprovações, mas sim da certeza de que está vivendo em harmonia com quem realmente é. 13. Evite abrir mão de seus objetivos para agradar. Cada sonho que você tem carrega um significado único, algo que só você entende profundamente e que se conecta com o que deseja para a sua vida. Quando você começa a sacrificar esses sonhos para ser aceito ou para atender às expectativas dos outros, perde de vista o seu próprio caminho. Afinal, os seus objetivos são, ou deveriam ser, prioridade na sua jornada, e ninguém além de você pode entender o valor real de cada um deles. A tentação de agradar e de buscar aprovação é natural, mas ela se torna prejudicial quando começa a ditar suas escolhas. Abrir mão de um objetivo importante para fazer alguém feliz ou para se encaixar nas expectativas alheias só traz uma satisfação momentânea, mas o arrependimento costuma durar muito mais. Seus sonhos e metas foram criados por uma razão, e quando você se dedica a eles, constrói uma vida que reflete suas verdadeiras aspirações. Sacrificar seu caminho para agradar os outros é como abandonar uma parte de si, e isso afasta você do que realmente importa. Quando você prioriza seus objetivos, passa a entender que, às vezes, é necessário lidar com a desaprovação ou a incompreensão de algumas pessoas. Nem todos vão apoiar suas escolhas, e isso é normal. Mas é importante lembrar que o seu propósito é algo único e que vale a pena ser seguido, mesmo que isso signifique desagradar algumas pessoas pelo caminho. No final das contas, as pessoas que realmente se importam com você vão entender e respeitar a sua decisão de se manter fiel ao que acredita. Como disse Nietzsche, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Quando você sabe o porquê dos seus objetivos, as críticas ou opiniões contrárias deixam de ter tanto peso. Esse porquê se torna uma fonte de motivação e de força, guiando você em momentos de dúvida. Com um propósito claro, você consegue seguir em frente mesmo quando o apoio dos outros é incerto, pois sabe que o seu caminho é valioso e que cada passo em direção a ele é um passo mais perto de uma vida autêntica e realizada. Manter o foco nos seus sonhos exige disciplina e, muitas vezes, a coragem de dizer não a situações que poderiam desviar você do seu trajeto. Isso inclui reconhecer quando está sendo influenciado a abrir mão de algo importante só para agradar alguém. Ter esse discernimento ajuda você a proteger suas ambições e a construir uma base sólida para que seus objetivos se realizem. Cada vez que você escolhe o seu propósito em vez da aceitação externa, fortalece a sua determinação e se aproxima ainda mais dos seus sonhos. Então, lembre-se, seus sonhos são parte essencial da sua história e eles merecem toda a sua dedicação. Evite abrir mão deles para agradar, porque o verdadeiro caminho para a realização não depende da aprovação dos outros, mas sim da sua capacidade de seguir em frente com coragem e persistência. Cada escolha alinhada com o seu propósito é um investimento na sua felicidade e no seu sucesso, e ninguém além de você pode trilhar esse caminho com autenticidade. 14.
Pratique o autoconhecimento para entender o que é importante para você. Quanto mais você se conhece, mais claro fica o que faz sentido e o que te motiva. Esse processo ajuda a separar o que é realmente seu, o que reflete os seus valores e interesses, do que é apenas uma expectativa externa. Sem o autoconhecimento, é fácil se perder tentando agradar ou atender ao que os outros acham melhor. Mas, quando você sabe o que quer, esse peso diminui e as suas escolhas ficam mais leves e confiantes. Conhecer a si mesmo é uma jornada que exige tempo e atenção, mas cada momento dedicado a entender suas próprias necessidades, valores e limites vale a pena. Esse exercício permite que você tome decisões mais assertivas, porque sabe o que combina com seu propósito e o que é desnecessário. À medida que você aprofunda esse entendimento, percebe que muitos dos padrões que seguimos não nos representam, mas foram adotados para atender à pressão externa. Autoconhecimento é, então, uma forma de se libertar das influências que não te servem e de construir uma vida alinhada com quem você é. A verdade é que, quanto mais você conhece a sua essência, menos é influenciado a se moldar para agradar os outros. O autoconhecimento te dá segurança para ser fiel a si mesmo que isso signifique ir contra o que alguns esperam. As opiniões alheias começam a ter um peso menor quando você se sente seguro nas próprias convicções, e esse é um dos maiores presentes que o autoconhecimento traz: a liberdade de ser autêntico. Esse processo te permite entender que não precisa ser igual a ninguém para ser valioso, e que a sua própria individualidade é o que te faz especial. Como dizia Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Essa frase antiga reflete um dos pilares mais profundos para o crescimento pessoal. Sócrates acreditava que o conhecimento verdadeiro começa dentro de nós e que, ao entendermos quem somos, nos tornamos menos suscetíveis a influências externas. O autoconhecimento é o alicerce para tomar decisões sólidas, porque ele nos ajuda a diferenciar o que é passageiro e o que é permanente em nós. Com essa clareza, você se torna mais consciente das suas escolhas e constrói uma base sólida para viver de acordo com seus valores. O autoconhecimento também facilita o estabelecimento de limites saudáveis. Quando você sabe o que é importante, consegue identificar mais facilmente o que não deve entrar na sua vida. Esse discernimento evita desgastes e te ajuda a manter a mente tranquila, sem se sobrecarregar com as expectativas dos outros. Pessoas que tentam impor suas vontades perdem a força quando você está ancorado na sua própria identidade, porque elas percebem que você tem clareza sobre o que quer e não está disposto a abrir mão disso. Investir em autoconhecimento é investir em uma vida mais leve e autêntica. Esse processo te fortalece para fazer escolhas que realmente fazem sentido para o seu crescimento, evitando a necessidade de se moldar aos outros. Quando você se conhece bem, suas prioridades ficam mais claras e é mais fácil dizer sim ao que te completa e não ao que desvia seu foco. Esse é o caminho para uma vida mais plena e alinhada com o que é verdadeiramente importante para você. Por fim, princípio número 15. Aproveite o processo de fortalecimento da sua autoestima. Esse é um caminho mais que importante, é profundamente transformador. A cada passo dado para investir em si mesmo, você descobre o valor de quem realmente é, independente do que os outros pensam ou esperam. Esse processo não acontece da noite para o dia, ele é construído aos poucos, com pequenas escolhas e ações que reforçam seu próprio valor. E quanto mais você se dedica a esse fortalecimento interno, mais percebe que a verdadeira felicidade não depende da aprovação alheia, mas sim da sua própria validação. Investir em si mesmo é, antes de tudo, um ato de respeito e cuidado. Isso envolve dedicar tempo para se conhecer melhor, reconhecer suas qualidades e também aceitar suas limitações.
Quando você se permite essa atenção, percebe que pode confiar mais em suas próprias opiniões e decisões, sem a necessidade de buscar constantemente a opinião dos outros. Esse tipo de segurança traz uma leveza e uma liberdade que só quem tem uma autoestima fortalecida entende. É como se cada dia de investimento pessoal fosse um passo para se sentir mais confortável na própria pele. A busca por aprovação externa acaba enfraquecendo quando você se sente bem consigo mesmo. Quando a sua autoestima é sólida, as opiniões externas começam a perder o poder de te abalar. Isso não significa que você ignora completamente o que os outros pensam, mas sim que você é menos vulnerável a críticas ou julgamentos que não agregam. Esse é um dos maiores ganhos de uma autoestima saudável. Você não precisa que todos aprovem o seu caminho para se sentir seguro nele. A confiança que vem de dentro é muito mais poderosa do que qualquer validação externa. Como bem disse o filósofo Ralph Waldo Emerson, o que está atrás de nós e o que está à nossa frente são pequenas coisas comparadas com o que está dentro de nós. Essa frase nos lembra que o valor verdadeiro não está no que os outros enxergam, mas no que carregamos em nossa essência. Emerson acreditava que a força interna é o que realmente importa, e o fortalecimento da autoestima é justamente o caminho para descobrir e reconhecer essa força. Quando você entende que a sua segurança vem de dentro, qualquer crítica ou opinião externa se torna apenas um ruído, incapaz de abalar sua confiança. Fortalecer a autoestima também te ajuda a estabelecer relações mais saudáveis e genuínas. Quando você não depende da aprovação dos outros para se sentir bem, atrai pessoas que respeitam e valorizam quem você realmente é. Você começa a selecionar melhor as conexões que constrói, mantendo ao seu lado quem realmente acrescenta, e isso contribui para que sua autoestima continue crescendo. As relações que nascem desse respeito mútuo são mais sólidas, pois você não precisa mudar ou se moldar para ser aceito. Por isso, aproveite cada momento desse processo de fortalecimento pessoal e faça dele uma prioridade. Quanto mais você investe em si, mais encontra a verdadeira felicidade, aquela que não precisa de aprovação externa para existir. Esse investimento em autoconfiança e autoestima é a base para uma vida em que você é o principal responsável pela sua felicidade e pela sua satisfação. No final das contas, é essa força interna que te permite viver com autenticidade, construindo uma jornada que reflete o que você realmente é. Bom, estamos nos aproximando do fim. Lembre-se de que manter seus valores é, antes de tudo, uma demonstração de respeito por quem você é. Quando você se mantém firme nas suas convicções, está dizendo ao mundo e a si mesmo que reconhece o seu próprio valor. Esse ato de fidelidade consigo mesmo é uma verdadeira prova de força, pois em um mundo cheio de pressões e expectativas, é preciso coragem para ser autêntico e fiel ao que você acredita. Respeitar seus valores não significa ser inflexível, mas sim saber o que realmente importa para você e não abrir mão disso. É a sua essência que define o caminho que deseja seguir e ninguém pode fazer esse trajeto por você. Cada vez que você escolhe honrar os seus princípios, fortalece ainda mais a sua autoestima e constrói uma vida que faz sentido, sem se perder para agradar os outros. Então, confie na força dos seus valores e permita que eles sejam a sua base. O respeito próprio que nasce dessa decisão é o que trará a verdadeira paz e satisfação. Escolher manter sua autenticidade é um ato de coragem, e essa coragem é o que te guia para uma vida plena e fiel ao que você realmente é. Agora, eu te convido a dar o próximo passo. Escolha uma das práticas estoicas que discutimos e aplique no seu dia a dia. Seja manter seus valores, evitar a busca constante por aprovação ou fortalecer sua autoestima. O importante é experimentar e ver o impacto disso na sua vida.
E não esqueça de compartilhar sua experiência nos comentários. Sua jornada pode inspirar outros que também buscam mais equilíbrio e autenticidade. Se ainda não está inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ficar por dentro de mais conteúdos que trazem reflexão e crescimento pessoal. E antes de sair, não deixe de conferir o vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Com certeza vai agregar ainda mais valor ao seu caminho. Até a próxima, fique com o Criador.